Então, pessoal, voltando lá. Voltando à situação que nós estávamos falando. A despesa com depreciação entra no grupo das retenções e devoluções. E a despesa do juros sobre empréstimo ele é tratado como remuneração do capital de terceiros. Um vai no grupo de geração e o outro vai no grupo da distribuição. Então, nós precisamos identificar se tem mais alguma despesa que é tratada como um insumo necessário. Temos aqui embaixo o imposto de renda e a contribuição social, que isso aqui é o governo, vai na distribuição. E o resultado do período. Então, nós não temos mais nenhuma despesa que nós vamos encaixar aqui como um insumo necessário para a geração daquela riqueza. Simplesmente o custo. Geração do valor adicionado menos os insumos e gastos necessários, chegamos no valor adicionado bruto. Valor adicionado bruto menos as retenções e devoluções, que agora nós temos a depreciação. Chegamos no valor adicionado líquido de R$ 294 mil. Mais os valores recebidos de terceiros. Temos valores recebidos de terceiros? Não, nós só temos a remuneração do capital de terceiros. Remuneração do capital de terceiros, que são as despesas financeiras, vai na distribuição e não na geração. Então, chegamos no valor adicionado líquido de 294 mil. Mais valores recebidos de terceiros, igual ao valor adicionado a distribuir, 294 mil. Como nós não temos nada, é isso aí por enquanto. Como que foi distribuído esse 294 mil? Agora vamos lá. Remuneração dos empregados e demais benefícios. O que nós temos de remuneração dos empregados? Nós temos aqui despesa com pessoal que foi dividido em duas partes, certo? Só um segundo. Lá nas observações, o 90 mil despesa de pessoal, ele é dividido entre 65 salário e 25 governo. Então, salário é 65. Governo, 25. Então, o que nós temos de governo aqui no nosso DRE? 136, mais 25 que está aqui dentro desse 90, mais o imposto de renda e a contribuição social. Então, vamos lá. Deixa eu somar tudo isso aqui. 158 e 100. Deixa eu só botar um a um para ficar aqui gravado certinho. Então, é menos 136, menos 136 mil, menos 25 do INSS, menos o imposto de renda, que é 16.250, e a CSL, que é 5.850. Esse é o nosso valor do governo. E lucro líquido do exercício, nós temos 42.900. Menos 42.900. Opa, o que faltou? Faltou a nossa remuneração do capital de terceiros. Estão vendo que já deu uma diferença aqui de 294 para 291? É aquele 3 mil da despesa financeira que a gente não trouxe. Fechamos a nossa DVA, 294. Vamos conferir o nosso DRE? Receita levamos, o tributo levamos, o 90 mil aqui levamos, esse aqui levamos, esse tributo levamos, esse também, e o lucro também. Então, não faltou nada na nossa DVA. Todas as receitas e despesas do DRE estão na nossa DVA. Agora, a pergunta é o seguinte. Só um segundo, lá no exercício, quem puder ir lá. De acordo com a demonstração do valor adicionado, elaborada a partir dos dados fornecidos, assinale a opção incorreta. Deixa eu parar de compartilhar. Observe, valor adicionado a distribuir 294 mil, distribuição do valor adicionado 294 mil. Vamos para as respostas. E aí vocês vão ter que pensar um pouquinho.
está pedindo o seguinte, qual é a opção incorreta? A opção incorreta é o valor adicionado a distribuir é de 294 mil. Mas estranho, não foi esse valor que a gente fechou na nossa DVA? Está tão certinho. O que está faltando? Olha a seguinte questão. O crédito do imposto lá. Exatamente, faltou ajustar. Se a gente ler o que está abaixo, diz o seguinte, o valor da remuneração do capital de terceiros é de 3 mil? Sim, é de 3 mil, está lá na nossa DVA. O valor distribuído para pessoal é de 65 mil? Sim, está lá na nossa DVA, 65 mil. E o que diz a primeira alternativa, o valor adicionado a distribuir é 192 mil. Não, não é o que está lá. Por quê? Porque nós estamos esquecendo dessa situação aqui, ó. ICMS recuperado. Depois da gente montar a nossa DVA, a gente precisa fazer esse ajuste. Mas na hora que tu carregou... Ah, tá. Esquece. É Dá porque para na fazer. DRE não é uma coisa e na DVA é outra. Isso, exatamente. Exatamente. Ah, tá. Esse é o ajuste. Então tá aqui. Posso botar aqui antes do ajuste? E vamos botar aqui após o ajuste. Após o ajuste. Que ajuste? Nós temos 102 mil de créditos que abateram esses débitos aqui. Então, desses 183 mil do governo aqui, nós temos que somar os 102. Ou seja, está tudo negativo, vamos somar os 102 porque nós precisamos diminuir ele. Certo? Então, o valor do governo não é mais 183, é 81. E esse ajuste que a gente precisa fazer para agora, nosso valor adicionado a distribuir com a nossa distribuição do valor adicionado, precisa ser feito também aqui no custo. Então, o nosso custo, que é de 198, tem que aumentar para 100 mais 102, né? Como ele está negativo, é menos 102, voltar para 600 mil. E o nosso valor adicionado a distribuir vira 192 e a distribuição do valor adicionado 192. A diferença está aqui, ó, nesse ajuste aqui. Esse menos esse, que vai dar esse efeito aqui, né? Que vai dar esse efeito aqui. O ajuste é isso aqui. Deixa eu tirar as somas aqui. Deixa assim. Entenderam? Dúvidas? Perguntas? Tudo certo? Alô, câmbio, testando. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Então tá, tudo dominado? Claro que não, né? Assisto dominado também não, né? Então, são pequenos detalhes, tá, gente? Pequenos detalhes, mas vamos fazer o feijão com arroz primeiro e depois o ajuste. Sempre que eu vou montar uma DVA em qualquer empresa que eu audito, que eu monto as demonstrações contábeis, sempre eu monto ela como a gente montou aqui. Todas as informações do DRE eu monto e fecho a DVA. Depois eu só faço esse ajuste final aqui, tá? Simples assim. Ok? Questão 4. Ah, peraí, só um segundo. Deixa eu anotar como resposta incorreta. O 294. Vou deixar aqui. Questão 4.
Uma sociedade empresária apresentou as seguintes transações de uma determinada mercadoria no mês de dezembro de 2013. Aquisição de mercadoria no valor de R$ 100.000. Nesse valor estão incluídos os seguintes tributos recuperáveis. Ou seja, dentro desses 100, temos os créditos de impostos. ICMS na alíquota de 12%, PIS na alíquota de 1,65%, COFINS na alíquota de 7,6%. Segunda transação, venda por 250 mil de 50% das mercadorias adquiridas, com ICMS sobre venda de 12%, PIS sobre venda 1,65% e COFINS de 7,6%. Não havia saldo inicial de mercadorias. De acordo com os dados apresentados, afirma-se que a contribuição das transações para o valor adicionado da empresa em dezembro de 2013 foi de... Qual é o valor adicionado? Essa é a pergunta. Bom, primeiro, para a gente montar a DVA, a gente precisa montar uma DRE. Para montar a DRE, a gente precisa fazer a apuração de venda e a apuração de custo. Então, é isso que a gente precisa fazer primeiro. Vamos lá. Eu vou mudar para o Excel, mas eu vou virando a tela para me enxergar os detalhes e vou colocando lá, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos. A aquisição, que nós precisamos identificar. Aquisição de mercadorias. Então, 100 mil. 100 mil reais. Agora, menos ICMS sobre as compras. 12%, certo? Então, 12% de 100 vai dar 12 mil. Menos PIS sobre as compras, de 1,65%. Vai dar 1.650. E o COFINS 7,6%. Que vai dar 7.600. Então, a aquisição menos os impostos incidentes sobre a compra, nós vamos chegar onde? No custo da mercadoria. Por quê? Nós não temos o estoque inicial. Como que a gente apura o custo? Estoque inicial mais as compras, menos os impostos, menos o estoque final. Então, estoque inicial, 0, mais 100, menos isso aqui, menos o estoque final, igual custo das mercadorias. É uma coisa lógica. É só uma questão de análise. A soma de tudo isso chegou num custo da mercadoria de 78.750. Entenderam? Sim. Então, primeiro critério é apurar quanto que custou a nossa mercadoria. Beleza. Agora nós temos que apurar a nossa venda. Venda de mercadorias. Depois a gente monta o DRE. Então a venda foi 250 mil. Com o ICMS, PIS e COFINS sobre vendas de 12, 1,5. Então, ICMS sobre vendas
de 12%, PIS sobre venda 1,65% e COFINS sobre venda de 7,6%. Ok? Ok. Então, para que serve isso? Para a gente apurar o nosso DRE. Agora vamos montar o DRE. DRE, Receita Bruta de Vendas. Quanto que foi a nossa receita bruta de vendas? 250 mil, certo? Menos as deduções da receita. O que nós temos de dedução da receita? Os impostos incidentes, ICMS, PIS e COFINS. E nós chegamos onde? Receita bruta menos as deduções, igual a receita líquida de vendas. Receita líquida de vendas R$196.875. Receita líquida menos CMV. Quanto que é o nosso CMV? 50 mil? Não. Nós temos o custo das mercadorias que nós adquirimos, 78.750, certo? Esse é o valor dividido por 2. Esse é o total, exatamente. Esse é o custo total. Nós vendemos só metade. Ou seja, nós não vendemos 100% disso. Nós vendemos a metade. Então, o custo da nossa mercadoria é 39.375 menos 39.375, certo? E agora a gente chegou onde? No lucro bruto. 157.500. Temos alguma outra despesa? Não temos. Então, o nosso lucro líquido do exercício é o mesmo, 157.500. Fechado. Acabou o nosso DRE. Estão entendendo, gente? Entenderam como a gente apurou o lucro, o CMV? Porque as vendas aqui representam só 50% do que nós tínhamos aqui. Então, o nosso custo aqui representa 50% do custo total. Feito agora o DRE, vamos para a DVA. Deixa eu pegar uma estrutura lá. Vou pegar essa aqui com ajuste, sem ajuste. Vamos lá. Deixa eu só apagar aqui os valores. Opa, droga. Então, vamos lá. Geração do valor adicionado. Receita bruta de vendas, 250 mil. Beleza. Menos os insumos necessários. Os insumos necessários nós temos apenas o custo. Nós não temos mais nenhuma outra despesa. Então, o custo é 39.375. Temos algum tipo de retenção? Não temos. Então, chegamos no nosso valor adicionado líquido, 210.625. Temos valores recebidos de terceiros? Não temos. Chegamos no valor adicionado a distribuir de 210.625. Como que esse valor foi distribuído? Foi distribuído da seguinte forma. Governo.
Governo, nós temos os impostos incidentes sobre vendas que somam 53.125. E temos o lucro de 157. Opa. E 500. Empregados temos? Não. Pode sair fora. E remuneração do capital de terceiros também não temos, pode sair fora. Nossa DVA está fechando? Está fechando. Agora a pergunta, voltamos lá para o nosso exercício. A pergunta é, de acordo com os dados apresentados, afirma-se que a contribuição dessas transações para o valor adicionado da empresa em dezembro de 2013 foi de 210.625? Seria a resposta mais óbvia. Mas, o que nós precisamos fazer aqui? Acreditar os impostos. Reduzir os impostos igual nós fizemos na questão anterior. Ou seja, nós tomamos de crédito, ou seja, na proporção daquilo que a gente vendeu, né? Na proporção que a gente vendeu, quanto que nós temos de crédito tributário? Ó, 12 de ICMS, 1.650 de PIS e 7.600 de COFINS. Esse é o nosso crédito total. Quanto de crédito a gente utilizou em relação àquela receita que a gente vendeu? 50%. Então, esse dividido por 2. Os créditos que a gente vai reduzir na nossa DVA são os créditos proporcionais à nossa receita, ao nosso custo que está lá. O resto ficou no ativo, não no DRE, né? Então, 10.625 é a soma disso aqui, ó. R$10.625. Esse 10.625 é o que nós vamos fazer de ajuste aqui. O que nós temos que fazer? Esse 53 que está aqui, com ajuste, nós vamos diminuir ele. 10.625. Ou seja, nosso valor adicionado distribuído já é de 200 mil. E o ajuste que a gente fez aqui tem que vir fazer aqui também. Nosso custo, que era 39, vira 50. E as outras informações ficam iguais. Então, o valor adicionado a distribuir, que inicialmente nós pensamos que era 210.625, ele é de 200 mil reais, que é o que está lá na nossa resposta. R$200 mil. Entendido? Dúvidas? Estão aí ainda? Sim. Vamos. Então, quer trocar uma bicicleta pela melancia? Sim. Então tá, gente. Entenderam? Beleza. Não é tão difícil. É só saber onde a gente vai encaixar e depois o ajuste que tem que fazer. Cuidado com a resposta mais lógica e mais óbvia. Pode ser que sim, que seja aquela ali. Pode ser que não. Tá? O importante é lembrar desses detalhes quando tem essas observações. Deixa eu só botar aqui. Questão 4. Vamos para a questão 5. Uma sociedade empresária comercial apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração dos fluxos de caixa relativo ao ano de 2016. Voltamos agora para a DFC. Então, temos ali
entradas de caixa, saídas de caixa. Esse estilo de DFC está mais voltado para aquele método direto, ou seja, recebimentos e pagamentos. O que a gente precisa fazer? Encaixar no seu respectivo fluxo. Então, vamos levar isso para o nosso Excel. Voltaram para o Excel? Estão vendo? Sim. Então, agora estamos fazendo DFC. DFC, dividimos ela em 3 fluxos. Fluxo das atividades operacionais. Fluxo 2. Fluxo das atividades de investimentos. E fluxo 3, fluxo das atividades de financiamentos. E o 4, que é a variação do caixa e equivalentes de caixa. Então, vamos lá. Recebimentos por vendas de mercadoria à vista. Ou seja, recebemos, baixou nosso estoque. Se o estoque diminuiu, o que aconteceu no caixa? Aumentou. Aumentou. No nosso fluxo das atividades operacionais, porque estoque é operacional, nós vamos ter um recebimento pela venda de mercadorias. Recebimento pela venda de mercadorias à vista, ou seja, entrou o dinheiro. Então, quanto que foi? 120. Se baixou o estoque, somou no caixa. Olha só como agora a gente tem que começar a interpretar certas coisas. Recebimento por venda de imóvel registrado no ativo imobilizado. Ou seja, recebemos pela venda de um imóvel que estava no ativo imobilizado. Recebemos. Só estamos falando de recebimento, não estamos falando de receita, de nada ainda, tá? E nem vamos falar nesse caso. Então, recebimento pela venda do imóvel diminuiu o nosso imobilizado, entrou dinheiro no caixa. Se entrou no caixa, positivo. Agora vai começar a exigir de vocês um pouquinho mais do raciocínio. Aquela continha de menos o saldo atual mais o saldo anterior, não dá para fazer aqui, nós não temos saldo. Aqui está no método praticamente direto, que é quase igual ao indireto, só exige o nosso raciocínio. Próximo caso, recebimento por integralização de capital. Integralização de capital é o quê? Fluxo operacional, fluxo de investimento ou fluxo de financiamento? Faz parte do fluxo de financiamento. Os sócios estão financiando. Então, a empresa recebeu o dinheiro, certo? Se ela recebeu o dinheiro entrou nos cofres da empresa. Quanto que recebemos? Recebemos R$140 mil. R$140 mil. Se recebeu, fluxo positivo. Próximo item. Saídas de caixa. Pagamento a fornecedores por compra de mercadorias. Ou seja, estamos pagando os fornecedores. Pagamento de fornecedor entra em qual fluxo? Operacional, investimento ou financiamento? Operacional. Operacional. Então, pagamento de fornecedores. Se a gente pagou, saiu dinheiro do caixa.
Então, redução de fornecedores significa negativo no fluxo. Agora, pagamento de despesas administrativas. Aqui que é um pouquinho duvidoso. Se essas despesas já estivessem contabilizadas, a gente estaria só baixando um passivo. Seria igual fornecedor. Se essas despesas a gente fosse montar um DRE, praticamente nós temos só ela. Nós íamos ter um lucro, um prejuízo de 16. Então, o pagamento de despesa, nesse caso, como está falando pagamento e não apropriação da despesa, ele vai ser tratado como fornecedores, como se fosse outras contas a pagar. Essa é a diferença do método direto para o indireto. Se eu estou pagando, está saindo do caixa. Agora, pagamento por aquisição de veículo para uso. Ó, estamos pagando um veículo que faz parte do imobilizado, tem que vir para o fluxo de investimento. Se estou pagando, o dinheiro está saindo. Quanto que é? 72 mil. E pagamento do valor principal de empréstimo bancário. Então, se eu estou pagando empréstimos, os empréstimos fazem parte do fluxo de financiamento. Então, pagamento de empréstimos no valor de 120 mil. Se estou pagando, está saindo. Feito isso, deixa eu ver se esquecemos alguma coisa. Recebimento por venda, ok. Todas as situações levamos para lá. Vamos começar a somar os fluxos. Então, o fluxo operacional, 14 mil. Fluxo das atividades de investimento, 22 mil. Fluxo das atividades de financiamento, 20 mil. Deixa eu só arrumar aqui os valores. Terminamos a DFC. A gente sabe que o fluxo 1 mais o 2 mais o 3 tem que ser igual ao fluxo 4. Então, o efeito da variação do caixa, se a gente fosse encerrar ela, porque nós não temos mais essa informação. Por quê? Porque a pergunta é específica de quanto soma cada fluxo. Mas, como que tinha que fechar essa DFC, se fosse para fechar? Tinha que ser esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui. Ou seja, a nossa variação do caixa teria que ser 12. Mas essa não é a pergunta, certo? Isso é só um raciocínio lógico, vocês não precisam colocar nada aqui. Voltamos na pergunta. A pergunta é o seguinte. Em relação à demonstração dos fluxos de caixa, ou seja, aquela que a gente elaborou, é correto afirmar que o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais é de 14 mil? Sim, foi o que a gente gerou lá. O caixa líquido gerado pelas atividades de investimento é de 68 mil? Não. O nosso caixa das atividades de investimento ele é negativo de 22 mil reais. O caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento é de 120 mil? Não. O caixa pelas atividades de financiamento é um caixa gerado de 20 mil. E o caixa líquido consumido por todas as atividades em conjunto é de 12 mil? Não. O caixa líquido gerado por todas as atividades, se a gente for fechar a nossa DFC, é que é de 12 mil. Ele não é positivo? Então, quando os resultados derem positivo, ele é gerado. Quando derem negativo, ele é consumido. Então, ó, se vocês fechassem a DFC, tinham que ter cuidado. Vocês fecharam ali com 12 mil? Vocês estão na tela do Word e do Excel? Nem me lembro mais qual que eu estou compartilhando.
Alô, alô, alô. Alô, gente, caiu? Câmbio. Não. Tá ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Gente, cadê o resto do povo? Cansou? Da bala. Tô aqui. Cansou? Aqui. Tá, beleza. Já vamos, estamos quase terminando a segunda reunião. Já tem que ir para a terceira, senão não damos conta. Mas então, entenderam o que as perguntas... Vocês estão em qual tela? Excel? Não, tá no Word agora. Tá no Word, então deixa eu ir lá. A pergunta é a seguinte, ele está dizendo, quanto que é o resultado de cada fluxo? Algumas coisas induzem ao erro, por exemplo, a última questão. O caixa líquido consumido por todas as atividades, em conjunto, é de 12 mil. Então, o caixa consumido é a soma de todos. Deixa eu interromper aqui e voltar no Excel. Ó, o caixa líquido consumido é a soma dos três caixas, 14 positivo, com 22 negativo, com 20 positivo. Se esse 22 e esse 14 fossem os únicos fluxos, nós teríamos um consumo de caixa de 8 mil. Como nós temos o 20 positivo, não houve consumo, houve geração, porque sobrou dinheiro no caixa de 12, que é o resultado final aqui da variação do caixa. Então, vocês tomem cuidado sempre que forem fazer essas questões para não montar tudo certo e depois assinalar a questão errada por não observar essa questão gerado e consumido. Certo? Entendido? Já foram para o intervalo, gente? Não deu horário. H 8h20, hein? 3. Não, vamos tocar direto aí para ser mais cedo. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mesmo assim, acho que não vai dar para a gente corrigir tudo, mas mais um pouquinho. Aí depois, durante a semana, eu passo algumas instruções aí para vocês. Passo para ti, ô Cristian, daí tu vai passando pro pessoal. Do truco. Te fode, fazer um fodinha. Não. Tá. Vamos para frente, questão 6. Com base nas demonstrações contábeis abaixo, elabora a demonstração dos fluxos de caixa relativa ao primeiro trimestre de 2013. Então, nós temos aqui um balanço com ativo 2012 e 30 de 3 de 2013, passivo mais PL 31 de 12 de 2012, 33 de 2013 e a demonstração do resultado do exercício do primeiro trimestre. Então, o que nós precisamos fazer? Com base nisso aqui, nós vamos levar para lá,